Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho, celebrando hoje a Cátedra de São Pedro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, quando a gente fala catedral, muitas pessoas talvez não entendem o que isso significa. Catedral é a igreja sede de uma diocese. É a igreja onde o bispo local, o bispo titular, preside, governa, dirige palavras ao seu povo, à sua igreja, à sua diocese. Mas o que é cátedra? Cátedra é um trono, é uma cadeira que somente o bispo titular pode sentar-se nela, Mesmo que haja outros bispos, somente o bispo titular senta-se nessa cátedra, ou seja, nessa cadeira. E onde existe uma cátedra, um trono, lá recebe o nome de catedral. Essa igreja com esse nome recebe o nome, essa igreja com essa cátedra recebe o nome de catedral, ou o lugar da cátedra, o lugar do bispo. E por isso que todas as catedrais, elas são diferentes das outras paróquias. Uma catedral, ela não é uma paróquia qualquer, ela não é como as outras paróquias, ela é o lugar, a igreja-mãe, o lugar de onde o bispo catequiza, forma, evangeliza, anuncia, seus decretos, suas decisões. Ele fala da cátedra como se fosse o lugar privilegiado da sua autoridade. Por que simboliza isso? A cátedra é o lugar onde todos os outros sucessores irão passar por ela. Então, hoje celebramos a Cátedra de Pedro, ou seja, o trono petrino, o trono de Pedro. E que ao longo da história da igreja, nós temos o Santo Padre, o Papa Francisco, que ocupa essa sede, essa sé. Então, por isso é importante que a gente reze muito pelos sucessores dos bispos, sucessores do Papa, para que eles possam governar a igreja com sabedoria. Então, a cátedra é o símbolo do governo apostólico, é o símbolo do governo petrino, ou seja, de Pedro, ou do bispo da diocese ao qual você faz parte. Seria muito bom se uma vez ou outra nós pudéssemos ir à catedral, participar da missa com o bispo local, para poder você perceber essas coisas. Mas a liturgia de hoje também coloca para nós Jesus que confere a Pedro essa autoridade. Jesus diz: Tu és Pedro.
Petros, né? Então, Jesus, ao dizer isso, Jesus está chamando Pedro não a pedra principal. Jesus diz que por meio dele, ele convoca todos nós a sermos pedras vivas da igreja. Todos nós somos essas pedras pedras vivas, né? Que vamos construir a igreja. Mas é Ele, é Jesus, a pedra principal. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. É Jesus. Então, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque nós estamos sobre a rocha que é Jesus e não sobre a rocha que é Pedro. Só para vocês entenderem, né? Por isso que o pessoal fala assim, nossa, mas a igreja... Não sei. Não, a igreja ela não está firmada na pedra que é Pedro. Pedro é como qualquer um de nós, claro, com o seu diferencial dado pelo próprio Jesus, mas ele é uma dessas pedras vivas. E a pedra principal é Jesus, a cabeça dessa igreja. Por isso que nada nem ninguém vai conseguir destruir a igreja. O poder do inferno jamais vai conseguir vencer, porque nada nem ninguém consegue vencer Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim sendo, nós temos que rezar muito pelos nossos irmãos, bispos, pelo nosso irmão, o Santo Padre, o Papa Francisco, para que eles tenham sempre a caridade, a fraternidade, o amor, para que eles possam sempre governar essa Igreja de Cristo com muito amor, com muita caridade, com muita fé. Meus irmãos, minhas irmãs, rezar pelas nossas autoridades eclesiásticas é rezar pela nossa igreja, pedindo a Deus que ela seja sempre um instrumento na sociedade, um instrumento que nos faça conhecer e viver as belezas da nossa fé. Então, que Deus Nosso Senhor abençoe muito o Santo Padre, o Papa Francisco. Que Deus Nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe muito, de forma bem abundante mesmo, cada um dos bispos da nossa igreja, e eles possam governar a igreja com sabedoria, com discernimento, com amor, com fé, com caridade, né? Que eles possam ser esses sucessores dos apóstolos, capazes de orgulhar a igreja com tudo aquilo que Deus Nosso Senhor lhes confere, dando a cada um de nós, seu rebanho, o rebanho a eles confiados, né? A graça de chegarmos até Jesus por meio deles, que eles possam falar para nós com autoridade de pai, com carinho de pastor, mas com amor de mestre, de líder, né? E nós possamos, na qualidade de ovelhas, né, podermos ser obedientes aos nossos pastores. Eu vou dizer para vocês, com muita caridade, e assim eu vou terminando, né? Jamais, em momento nenhum, fale mal do senhor bispo, seja ele como for. Jamais, em momento, em hipótese nenhuma, teça comentários maldosos. É verdade, tem momentos que pode ser que ele tomou uma decisão que não foi a favor do seu grupo, da sua pastoral, da sua vontade, pode ser. Mas ele é alguém confiado, que Jesus confiou à sua igreja. Então, jamais, em momento nenhum, fale mal do senhor bispo. Em hipótese nenhuma. Haja o que houver, livre-se desse mal, de falar mal da pessoa do bispo, né? E também dos padres, né? Também dos padres, porque os padres são os colaboradores diretos do bispo. Então, evite qualquer tipo de comentário pejorativo, por pior que eles sejam, né? Por mais que os padres e bispos sejam pessoas desagradáveis, pessoas com seus defeitos muito expressos, muito à mostra, evite falar mal. Porque nós ouvimos na leitura de domingo, né, Davi dizendo: ninguém põe a mão no ungido do Senhor. Então não seja você que vai não só pôr a mão,
mas vai denegrir, macular, manchar a imagem desses homens que o próprio Jesus confiou à sua igreja. Então, força, coragem, antes rezem por eles, tá bom? Que Deus Nosso Senhor te abençoe muito, te dê força, coragem para você continuar sendo também essa pedra viva na igreja e sob essa pedra principal que é Jesus. Que Nossa Senhora, a mãe da igreja, a rainha dos apóstolos, nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos com Deus, tenham todos um bom dia.